Nossa aula do estudo dos gases, nós vamos falar da transformação isométrica, tá? Ou isovolumétrica. Ou seja, métrica de medida de volume, isométrica ou isovolumétrica. Essa transformação nós temos o volume constante, tá? O que acontece aqui? O volume é constante. A equação geral é essa aqui, ó. Como nós temos volume constante, lembra que P1 V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Se nós temos volume constante, eles se cancelam e sobra P1 por T1, P2 por T2, ó. Então a pressão vai ser dividida pelo T1 e a pressão inicial pela temperatura inicial e a pressão final pela temperatura inicial. O que está acontecendo nesse exemplo aqui, ó? Certo? Ó, aqui está acontecendo o seguinte: nós temos, né, o gás, o volume constante, certo? Mas eu aumentei a pressão, eu botei mais um peso no êmbolo, só que o volume se manteve constante. Então nós vamos ter só as variáveis da pressão e temperatura que vai mudar, ok? Ó, vamos supor que a nossa pressão 1 é igual a 1 atm e que a temperatura 1 é igual a 300 Kelvin, tá? Que a nossa pressão 2 aumente para 3 atm. Qual será, né, a nossa temperatura 2 sem a variação do volume? Então, se eu jogar nessa fórmula ali, ó, 1 dividido pela temperatura de 300, que é o T1, ó, vai ser igual, né, o P2, que é 3 dividido por T2. Multiplicamos em x, 1 vezes T2, 1 T2, é T2, né? E 300 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? Então nós vamos ter 900 Kelvin a temperatura, ok? Tivemos um aumento de temperatura de 300 Kelvin, ok? Se eu tirar o êmbolo, ele vai expandir, por isso que é uma transformação onde a gente força ela a ser constante. A gente colocou um peso para manter o volume constante. E a gente pode calcular essa temperatura, ou a gente poderia até calcular esse peso aqui. Ok, pessoal? Bem simples o exemplo, né? Nada muito de diferente. Volume, ó. Volume... não é volume, né? Volume constante. Se inscreva no canal, dê o like, ative o sino de notificação, ok?